Vocês perceberam já pela imagem que nós vamos falar hoje sobre Jesus, sobre algo que Jesus viveu. Um dos textos que está no Evangelho, que fala de um episódio bem interessante, bem conhecido por todos nós. Eu queria ler esse texto com vocês, em Mateus 9, de 9 a 13, que diz o seguinte: passando por ali em Cafarnaum, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Mateus era um coletor de impostos, era um cobrador de impostos. E Jesus disse a Mateus: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, e não fica muito claro na versão de Mateus, mas quando a gente lê em Marcos 2, essa casa era a casa de Mateus, era a casa de Levi. Estando Jesus na casa de Mateus, na casa de Levi, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Como se Jesus tivesse chamado Mateus, Levi, e foi para a casa de Levi, fez uma festa lá, que alguns chamam de festa de Levi, festa Mateus, mas ele está lá na casa de Mateus e muitos publicanos e pecadores vão até eles ali para comer com eles. Vendo isso, os fariseus, que eram os religiosos da época, perguntaram aos discípulos de Jesus, encostaram assim no discípulo de Jesus e disseram: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Aquela conversa de orelha. Por quê? Por que o mestre de vocês está aí comendo com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus percebeu que aquela conversa estava rolando ali nos bastidores. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse texto é um texto muito belo. E quando a gente vai passar por esse texto e passar por essa história, a gente vai destacar algumas coisas. A gente vai destacar a cena, porque essa cena é uma cena de escândalo. A gente vai destacar o fato de que existiam muitos pecadores ali. Vamos destacar o fato de que existe ali um médico e uma mesa. E vamos destacar o fato que Jesus diz: ide e aprendei. E vamos começar pela primeira parte. Essa cena, ela é uma cena de escândalo. Ela é uma cena escandalosa. E é por isso que os religiosos que estavam ali, os fariseus, encostam ali no discípulo de Jesus e dizem: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Isso era um escândalo. Comer, meus irmãos, não era algo banal, que você senta na praça de alimentação de um shopping e come ali, às vezes, aqui em Fortaleza ainda não é muito comum, mas você vai em outras regiões, como em São Paulo, é muito comum a pessoa comer na mesma mesa sem nem conhecer o outro e come ali. Uma vez sentada, a pessoa chegou, sentou na mesma mesa, né? Oi, tudo bom? Licença, sentou, comeu, passou o almoço todinho comendo, a pessoa calada do lado de lá, o calado do lado de cá, e depois vai embora. Mas naquela época não era assim. Naquela época, comer é ter comunhão. Naquela época, comer e sentar à mesa significa estabelecer um laço, significa dividir algo muito precioso, ir à casa de alguém. Por isso foi estranho Jesus ir à casa de Zaqueu. Por isso que era escândalo Jesus estar na casa de um cobrador de impostos, que é o publicano, alguém que cobrava pedágio e que cobrava impostos. E esse cara era usado pelo Império Romano para oprimir as pessoas, para cobrar impostos exorbitantes que existiam naquela época. Essas pessoas eram tidas como gente do próprio povo que roubava o próprio povo. E Jesus chama esse cara para ser discípulo dele. Vai comer na casa dele, isso é escandaloso. E aí chegam pecadores, a Bíblia coloca entre aspas, pecadores. Quem são esses pecadores? Eram pessoas dentro da sociedade da época,
a sociedade de Israel, a sociedade judaica da época, que eram chamados de Israel com mancha grave. Porque existia uma pirâmide da sociedade que separava aqueles que eram chamados Israel puro, que eram sacerdotes, levitas e nobreza leiga. Os puros achavam que somente eles eram salvos. Tinha o pessoal com mancha leve, né, que eram descendentes legítimos dos sacerdotes, que eram os prosélitos, pagãos, e tinha a galera que era da mancha grave. A mancha grave eram os bastardos, eram os filhos de pais desconhecidos. Vocês estão entendendo, filhos de pais desconhecidos? Tem um nome feio para isso. Filhos de pais desconhecidos. À margem dessa pirâmide, nós tínhamos os samaritanos, população estrangeira, os pagãos, tínhamos os pescadores, as profissões que eram tidas como imundas, e o publicano era com mancha grave. Alguns que chegaram lá, talvez fora da pirâmide, porque nem como mancha grave eles se encaixavam. E essas pessoas estavam com Jesus comendo. Entenderam o escândalo? Essa cena, ela é uma cena de escândalo. E aí vem um outro ponto que eu queria destacar desse texto. Quando o texto diz em Mateus 9, no versículo 10, que são muitos os pecadores que chegam. São muitos os pecadores que chegam, porque Jesus atraía para perto dele muitos pecadores. Ele atraía para perto dele pessoas que eram totalmente discriminadas e à margem da sociedade de sua época, tidas como pessoas indignas, pessoas que não eram dignas de receber nem mesmo uma palavra, nem mesmo um cumprimento. Eram pessoas que não eram salvas e que nunca seriam, que estavam cobrindo algum juízo na terra. E são muitos os que se aproximam de Jesus. Muitos. Eu fico às vezes me perguntando se nós não perdemos, como religiosos que somos, se nós não perdemos a capacidade de atrair muitos pecadores. Pecadores todos nós somos, tá? Mas esse pecador aqui, ele significa uma categoria dentro da sociedade. Se nós não perdemos a nossa capacidade de atrair as pessoas que não são dignas na nossa sociedade. Se nós não temos perdido isso. Se você, e aí entrando para mim, para você, se você não é uma pessoa que os pecadores, eles evitam, porque eles não se sentem à vontade com você, porque nunca achariam que você poderia ir na casa deles comer alguma coisa. Jesus atraía esses muitos pecadores. Muitos pecadores eram atraídos por Jesus. Será que a igreja de Jesus perdeu essa capacidade? Será que nos tornamos o lugar das pessoas dignas? Será que nos tornamos no Israel puro? Na sociedade justa? A parte da sociedade justa e digna? Fica para a gente pensar. E aí tem um terceiro ponto que eu vejo nesse texto. Existe um médico e uma mesa. Jesus está na mesa com eles, eu já falei sobre isso. Mas quando ele é questionado, ele diz o quê? Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Jesus não se apresenta como juiz. E ele é o justo juiz. Mas ele está se apresentando como médico. Ele não está negando que aquelas pessoas existem feridas.
Ele não está negando que existe uma necessidade de cura. E está se apresentando como médico. Como alguém que se aproxima e que esta relação é uma relação restauradora. Ele não está se apresentando como juiz. O médico é para os doentes. E é isso que ele se apresenta. Ele não se apresenta como juiz para os errados. Ele se apresenta como médico para os doentes. Quantas vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de estarmos nos apresentando como juízes para os errados? Quando, na verdade, deveríamos nos apresentar como médicos aos doentes, com muita consciência de que nós também somos esses doentes. Quando nos apresentamos como juízes aos errados, e o discurso é de julgamento, o discurso é um discurso de exclusão, de declarar e determinar quem é digno de quem não é digno, nós afastamos as pessoas de perto de nós. E quantas vezes a gente tem sido muitas vezes pensado assim como aquela figura que só se aproxima para dizer que os outros estão errados, numa perspectiva de juiz e não de médico, que se aproxima de pessoas para, através da relação com elas, restaurar e ser usado por Deus para isso. Percebe a diferença? Não é à toa que a gente, às vezes, quando vai se colocar como evangélico, a gente precisa fazer um bocado de justificativa. Eu sou evangélico, aí abre logo um mais. Eu não sei se você sofre disso, mas eu sofro. Eu preciso abrir um parênteses depois. Eu preciso abrir um parênteses, porque a imagem é a imagem de pessoas que se colocam na mesa como juízes, diante daqueles que estão errados. Não é essa a nossa perspectiva. Não deveria ser essa a nossa perspectiva. No lugar da mesa do julgamento, meus irmãos, Jesus estabelece uma mesa de comunhão. E aí é certo que você está sentado à mesa com pessoas. A questão é se você tem se colocado nesta mesa como uma relação curativa, tanto para você como para o outro, ou se você tem se colocado como juiz. Eu pedi para o Luciano arranjar uma marreta, e ele arranjou essa marreta aqui, e a marreta dá a ideia do que é certo, do que é errado. E às vezes o sentimento de estar sentado com um cristão tem sido esse. Do que é, do que não é. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todas as respostas, ele conhece toda a verdade de Deus. E se coloca como juiz, julgando as pessoas. Jesus se coloca como médico e senta numa mesa onde, em vez do martelo que define a justiça do julgamento, ele está sentado naquela mesa como alguém que está partindo o pão. O instrumento na mão de Jesus não é um martelo, não é uma marreta. O instrumento na mão de Jesus é o pão. Aquelas pessoas estão chegando para conversar com Jesus porque percebe que já há um escândalo ali estabelecido. Aquele cara que se diz o Messias, ele está na casa de Levi, ele está na casa de Mateus comendo com ele. E as pessoas vão e se aproximam. E quando chegam lá, elas não encontram um homem sentado numa mesa, batendo no martelo e julgando as pessoas. Ele encontra alguém que senta àquela mesa e talvez conversando sobre a vida, contando histórias sobre os lírios do campo, falando sobre a pérola perdida, sobre o tesouro escondido, sobre o pai que perdeu, e contando histórias. Ele vai falando do amor de Deus, da verdade de Deus, e restaurando os sentimentos e o coração daquelas pessoas. Percebem? Temos muitas vezes sido juízes.
e não se colocado como enfermeiros de Jesus, o médico dos médicos. E não se colocado como alguém que os pecadores sentem prazer em se aproximar para conversar, porque não se sentem julgados. Isso não quer dizer você ser omisso, você não dizer o que você crê. Não é a forma, meus irmãos. É o jeito. É a intenção. Se há relação, ou se há simplesmente verdade vomitada em cima da mesa, para quem quiser pegar. Aí eu pergunto, quando o seu filho senta na mesa com você, ele está olhando para você como um juiz? Ou está olhando para você como um médico? Dos médicos. O enfermeiro do verdadeiro médico, que é Jesus. A relação é uma relação de comunhão ou é uma relação de julgamento? Se Jesus, que era o justo juiz, que é o justo juiz, que teria autoridade para julgar todas as pessoas, ele senta e em vez de julgá-las, ele oferece o pão. Por que nós, que somos tão pecadores quanto as pessoas que sentam à mesa conosco, nos colocamos como juízes? Quem constituiu vocês juízes dos outros? Que a nossa palavra seja uma palavra de alento, de abraço, de acolhimento, uma palavra de verdade, do valor de Deus, do que significa a vida. O juiz, ele pensa no certo e no errado. O médico está ocupado com a vida. Nosso papel não é dizer o que está certo e errado, mas é apresentar a vida. No partir do pão e não no martelar de uma mesa. Percebe, irmãos? Mas a conversa de Jesus continua. Continua e Jesus chega no versículo 13. E aí nós temos o ide e aprendei. Esse ide e aprendei era uma expressão que os mestres, os rabinos usavam quando encontrava alguém e que precisava, ele usava muito isso, ide e aprendei isso. Ele pegava o seu discípulo e mandava ele investigar algo. E Jesus chega e diz, vão aprender o que significa isto. Jesus dá uma tarefa de casa, Jesus envolve eles numa pesquisa. Vão pesquisar. E vão descobrir o que significa desejo, misericórdia e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está falando com os religiosos sabiam do que Jesus estava falando. Esse é um texto lá de Oséias 6,6, o profeta. Quando o profeta diz lá em Oséias 6,6, pois desejo misericórdia, não sacrifícios. E conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Se você pegar esse texto, ele vai ter aqui misericórdia e conhecimento de Deus, fazendo contraponto com sacrifícios e holocausto. Sacrifícios e holocaustos representava a forma, o modo operante da espiritualidade daquele povo. O sacrifício era a forma de você, ir lá e sacrificar algo, ofertar a Deus por um perdão de pecado. O holocausto era um animal queimado no holocausto, no local do altar, com fogo, entregue ali como sacrifício para perdão dos pecados. Era a espiritualidade, era o mover de como funcionava naquela época. E Jesus chega numa frase mais escandalosa e não não nova, só escandalosa, porque Oséias já tinha dito, e Oséias que diz isso, pois desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Jesus está dizendo para aqueles religiosos é, vocês querem viver uma espiritualidade? Vocês querem agradar a Deus? Misericórdia e conhecimento de Deus. Misericórdia e conhecimento de Deus. Toda essa espiritualidade, todos esses sacrifícios, todos esses holocaustos, eles não estavam se traduzindo na vida daqueles religiosos.
nem em conhecimento de Deus e nem em misericórdia. Ele diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Oséias ainda diz conhecimento de Deus e não holocausto. Ele está dizendo: vão aprender o que isso significa. Queria contar uma piada para vocês. Não precisa rir. Uma vez tinha um pessoal num circo. E o leão se soltou. Várias piadas de circo com o leão solto, né? Podia contar umas 3, mas para não virar um stand-up eu vou contar só essa. O leão se soltou. E aí, o pessoal deu para correr. Eu não vou me segurar, tem aquela outra piada que o cara se abaixou para amarrar o cadastro, porque o leão tinha se soltado. E o cara olhou para ele e disse: e tu acha que tu está amarrando o cadastro para correr? Tu acha que tu vai correr mais do que esse leão? Ele disse: eu não tenho que correr mais que o leão, tenho que correr mais do que tu. Correr mais do que o leão não precisa, correr mais do que tu. Aí esse cara que ficou para trás, ele foi correndo e caiu. E o leão chegou. Quando o leão chegou, ele fechou os olhos assim, o cara fechou os olhos e quando viu, disse: bom, morri. Quando ele abriu o olho, o leão estava de joelho, orando. E aí o cara falou: graças a Deus que o leão é crente. Graças a Deus que esse leão é crente. E o leão lá orando. E aí ele se encorajou um pouquinho, foi chegando um pouquinho mais perto do leão, andou mais um pouquinho para perto do leão, e quando chegou bem pertinho, ele conseguiu ouvir a oração do leão. E o leão orava: Pai querido que está no céu, muito obrigado por este alimento que o Senhor me concede hoje. Muito obrigado por essa titela que o Senhor me deu hoje. Sabe por que eu puxei essa história? A espiritualidade daquele leão, ela não estava se traduzindo em misericórdia. Porque ele estava agindo pelas suas entranhas. A espiritualidade dele não se traduzia em misericórdia. É isso que Oséias está falando, é isso que Jesus está falando. Vocês oram, mas vocês matam o outro. Vocês fazem os sacrifícios e os holocaustos, mas vocês roubam na balança os mais pobres. Amós vai dizer: afasta de mim os louvores de vocês, porque eu não aguento mais ouvir os cânticos de vocês, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Afasta de mim os cânticos de vocês, eu não aguento mais ouvir os cânticos de vocês. Isso é forte demais, meus irmãos. Jesus está dizendo: misericórdia eu quero e não sacrifício. Vocês são tão espirituais e não conseguem ter misericórdia desses pecadores. E aí eu coloquei uma foto, que é uma foto de uma família orando. E aí vocês vão entender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Não tem nada de errado com essa foto. Mas essa foto pode parecer, e pode ser, imagina o cenário comigo, as pessoas estão orando: Pai, muito obrigado pelo alimento, por tudo. Terminou a oração. E a mesa, em vez de ser uma mesa de comunhão, ela se transforma numa mesa de juízes. E ele é o leão crente. Nós somos esse leão crente. Que temos todo um hábito de espiritualidade, de espiritual, mas nós na prática, essa espiritualidade não se traduz em misericórdia. Ela não se traduz em graça. Continuamos com um discurso pesado, com o discurso da vingança, com o discurso do ódio. De que adianta nós orarmos e quando terminarmos a oração, devorarmos o nosso semelhante? De que adianta nós cantarmos aqui
E no caminho para casa, nós estamos fazendo do nosso próprio carro a mesa do julgamento. Com um parente, com quem quer que seja. É o leão crente. A devoção dele não se traduziu em misericórdia. E para Jesus, a compaixão é a maneira, meus irmãos, de imitar Deus. E de ser santo como Ele é. Interessante que Mateus coloca em Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mas Lucas, quando coloca isso, usa o mesmo modelo, a mesma expressão, e diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É ter misericórdia. É Deus olhando e dizendo, não aguento mais tua oração, não aguento mais teu gemido, não aguento mais teu cântico. Misericórdia eu quero, e não culto no domingo. Misericórdia eu quero, e não mão dada para orar antes do alimento. Nada errado com culto, nada errado com oração de mão dada, mas quando essa espiritualidade, essa prática de espiritualidade não se traduz em misericórdia, ela é qualquer coisa, menos algo que represente o Evangelho e o verdadeiro comportamento de um cristão. Misericórdia. Misericórdia com as pessoas que erram. Misericórdia com as pessoas que falham. Misericórdia com as pessoas que não vencem. Misericórdia com as pessoas que se enrolam. E com aquelas que enrolam. Misericórdia com as pessoas que são vítimas. E misericórdia com as pessoas que merecem sofrer. A gente não está conseguindo ter misericórdia nem de quem é vítima. Mas a proposta do Evangelho é ter misericórdia com aqueles que merecem sofrer. Será que estamos iguais ao leão crente? Jesus está olhando e diz, vão aprender o que isso significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, conhecimento de Deus, em vez de holocausto. Eu saí anotando aqui várias situações em que muitas vezes nós não temos tido um coração misericordioso com essas questões. E aí eu fiquei pensando de algumas coisas que nós vivemos como país. O que dizer, meus irmãos, do Bruno, goleiro do Flamengo? Quando nós escutamos pessoas indignadas, porque ele vai ser solto, vai para o semiaberto, a mesma coisa com Alexandre Nardoni. Parece que não existe compaixão e misericórdia. Pesado isso, né? Mas quem conhece o coração dessas pessoas? O sentimento que a gente vê é um sangue escorrendo nos dentes, dizendo assim, esse cara tinha que apodrecer na cadeira até o final da vida dele. O Bruno saindo e querendo arranjar emprego e ninguém permite. Isso acontece todo dia no nosso país. Porque não há misericórdia. Não há misericórdia. Pastor, mas misericórdia com ele e a família. Sim, misericórdia para ela também. Misericórdia para quem é vítima e misericórdia para quem merece o sofrimento. Misericórdia para quem merece a punição. Esse Alexandre Nardoni até hoje não assumiu que fez o que fez. Nós não sabemos o que aconteceu direito naquele dia. E a gente escuta discursos evangélicos bem fortes, contrários a um semiaberto. Mas ele está dentro da lei, passou 11 anos preso. E agora vai para o semiaberto. As pessoas querem o quê? Que pegue lá e pena de morte, né? Não é pena de morte? Não é decapitar? Ele não errou? Pois morra. Ele não errou? Pois que fique na cadeia até apodrecer. Misericórdia. Percebe como o Evangelho não é simples? Percebe como o Evangelho traz algo muito profundo? O que dizer, meus irmãos, quando o que é que você sentiu no seu coração no dia que prenderam Eduardo Cunha? E eu pensei em várias pessoas aqui para usar, mas ia ficar politizado. Eu escolhi o Eduardo Cunha porque Eduardo Cunha ninguém gosta dele.
E se eu fosse pegar qualquer outra pessoa, eu ia pegar Eduardo Cunha, para você sentir quando Eduardo Cunha foi preso. Yes! Está preso, não sai nunca mais. Sim, que vem um sentimento de justiça, a gente carece disso no nosso país. Mas a gente precisa também fazer a elaboração de um cristão, que não é só brasileiro, ele é cristão, de olhar e entender, olhar, não achar que ele não deve ser preso, mas de olhar e dizer, cara, como é que está a cabeça desse cara? Como é que está a família dele? Se a gente elaborar algum discurso parecido com isso, o discurso do outro lado vai pegar e vai dizer, sabe o que para você? Não, o quê? Ele ali tem coração não, sente nada, faz, não está nem aí, julga. Julga o cara, que a gente conhece por aquilo que está sendo pintado aí. Quem conhece? Quem conhece? Então o cristão precisa ser essa voz de misericórdia. Essa semana teve um episódio bizarro de uma pessoa que botou um áudio avisando que tinha uma vaga de emprego em Niterói. E aí vai um bocado de gente desempregada para uma fila em Niterói. Era fake vaga. Era fake vaga, não tinha. Alguém elaborou esse áudio. As pessoas chorando na fila. O que a gente sente quando a gente vê isso? O que a gente sente? A Leilânia, uma das jornalistas da Globo News, ela chorou porque os jovens que mataram, foi morto pela polícia. O que a gente sente quando acontece isso? Diz, não, mas estava lá no meio da bagaça lá, devia ser bandido. O que a gente sente quando um policial morre? Não, devia ser milícia. Correram atrás dele e mataram. A gente tem uma resposta cruel, que é desumanizante, é desumanizada. Misericórdia quero e não sacrifício. Se a nossa espiritualidade não se traduz em misericórdia, para que ela serve? O que nós sentimos quando recebemos notícias de essa chacina que deu agora no Pará? A chacina que deu em Natal, no presídio. Aqui em Fortaleza, em Manaus. O que a gente sente? Diz, é tudo bandido mesmo, que se matem, que matem. E é bom que dá menos trabalho para o Estado, que dá menos custo. Tem menos... Esse é o discurso do leão crente, que orou. E depois ele olha para a situação de desgraça, de violência, para o ser humano ali se destruindo, matando uma facção, matando a outra. E ele sente prazer naquilo, como se fosse assim, queria que morresse tudo. Misericórdia quero. E não uma espiritualidade que não se transforma em misericórdia. Misericórdia quero. Que falar de New Orleans, Nova Orleans, quando teve o Katrina, teve cristão dizendo que aquilo ali foi o juízo de Deus, porque era uma cidade muito promíscua. Cristão abrindo a boca para dizer que o Titanic afundou e morreu aquele tanto de gente, porque alguém abriu a boca para dizer que nem Deus afunda esse navio. Gente dizendo que o John Lennon foi assassinado com 3 balas. E pastor evangélico falando isso. Porque ele disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus. E Deus foi lá e ele morreu com 3 balas. Um em nome do Pai, em nome do Filho e outro em nome do Espírito Santo. Que cristianismo é esse? De uma espiritualidade, e quando ele diz isso, o auditório todo bate palma, dizendo Deus é grande, afundou o Titanic, botou um Katrina para matar todo mundo em New Orleans, matou John Lennon com 3 balas, um em nome do Pai, em nome do Filho e outro em nome do Espírito Santo. Gente se alegrando com a morte de Marisa, entendendo isso como julgamento de Deus para o Lula. A morte do seu neto como juízo de Deus.
Deus olha para a gente e diz: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Porque vocês falam, e pelo que vocês falam, parece que vocês não conhecem nada sobre Deus. Vamos olhar para dentro da nossa casa? O que dizer do seu pai, que merece apenas o seu desprezo? Porque ele foi ausente, ele foi frio, ele foi egoísta. Misericórdia quero, e não uma espiritualidade que só julga o pai. O que dizer do seu ex, ou da sua ex? Qual o sentimento? O que dizer da sua mãe, que falhou com você? O que dizer? O que dizer do seu chefe, que trata você mal? O que dizer do seu amigo, que se afastou de você, que traiu você? O que dizer do seu filho, que não retribuiu o amor, o afeto e a dedicação que você deu? Misericórdia quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, em vez de holocausto. Entendem, irmãos? Entendem? Os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, eles não têm valor nenhum se eles não se traduzem em misericórdia. Você está só purgando, pagando seus pecados, como se Jesus já não tivesse feito isso. Que a nossa espiritualidade se traduza em amor. Se traduza em misericórdia. Que a nossa mesa seja a mesa da comunhão e não do julgamento. Que nós sejamos como médicos humildes e não juízes da verdade. Que os pecadores se aproximem de nós, porque sentem confiança em se aproximar e colocar suas feridas expostas. E que nós possamos, através da nossa relação com essas pessoas, restaurar a vida delas e ser usado por Deus apenas para acolher, para amar e falar sobre a vida, porque é com isso que o médico se ocupa. O juiz vai se ocupar com o que é certo e o que é errado, mas aquele que vai para os doentes se ocupa com a vida e de anunciar a vida e de falar sobre a vida. Eu às vezes fico pensando, Deus é misericordioso porque Ele é bom? Ou Ele só é bom porque Ele é misericordioso? Sabe por que esse trocadilho? Porque se Deus não fosse misericordioso, Ele não seria mais bom. Ele adoeceria de ruindade. Diante de tanta injustiça, diante de tanto motivo para sentir ira e raiva. Deus só continua sendo bom porque tem uma capacidade enorme de ser misericordioso. E o que isso serve para a gente? Que se você não desenvolve, olhando para Cristo, essa capacidade de ser misericordioso, como é misericordioso o Pai do céu, você vai deixar de ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa muito ruim. Você vai ficar amargurado, você vai ficar com raiva da vida, você não vai olhar para o lado e para o outro, vai só ver rancor, vai só ver mágoa. O caminho da falta de misericórdia, ele não é um caminho só que destrói a vítima da nossa ira. Ele é um caminho que também destrói o nosso coração. E nos torna pessoas extremamente amargas. Que a nossa espiritualidade se traduza em misericórdia. E que essa misericórdia nos livre da maldade e nos torne pessoas mais limpas, mais leves, mais puros de coração em relação ao nosso semelhante. Amém, irmãos? Borges pode vir vindo aqui. Queria compartilhar com vocês uma letra de uma música que a gente vai encerrar hoje com ela. O começo dessa música diz: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. E abrir mão do meu direito
de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração. Escuta a mensagem dessa música e pensa aí sobre você. Pede perdão a Deus. Pede ajuda a Deus. Que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai que está no céu.